Sejam bem-vindos a mais um episódio do Experiencialize Cast, sempre com convidados especiais, assuntos instigantes, mas sempre, todos eles com brilho no olhar. Experiencialize Cast. Hoje a gente vai receber o brilho no olhar master de todos eles, ele que começou como vendedor de jornal em feira, e hoje já há algum tempo, palestrante internacional, ele que é conhecido como o PhD que fala a língua dos vendedores, meu amigo André Ortiz. Seja muito bem-vindo, André. Poxa, que honra estar aqui, mano, lembrando desde da viagem que a gente fez e da viagem que a gente fez, quantas e quantas conexões a gente começou a desenvolver. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer. Aliás, eu preciso registrar isso aqui. A minha primeira palestra profissional, eu tive a honra de compartilhar o palco, né? Lógico, em momentos distintos, mas eu palestrei antes de André Ortiz, já um palestrante, né, bem sucedido, estabelecido e tal, num evento em Campinas. Eu acho que você está lembrado desse evento, a gente já comentou sobre isso. Um evento que foi um evento do turismo, se não me engano, né, para a Viesp, a Viestura, alguma coisa assim. Tinha todo o ecossistema, né, da galera do turismo. Nossa, isso foi exatamente em 2016. Eu tinha acabado de lançar a metodologia Experiencialize e daí palestrei e conheci. Eu cheguei lá, né, vi o cara com uma equipe, o cara tava com todo um staff, com vários livros vendendo, montou uma banquinha. Eu falei, cara, eu preciso aprender com esses caras profissas, né? O cara já vendendo tudo e tal, e eu tava apenas começando. E é impressionante como a gente aprende com essas experiências. Aliás, me diz uma coisa, como é que é o seu processo de aprendizagem? Como que você aprende? É legal isso porque tem um axioma, né, um provérbio, um adágio indiano que fala muito assim: é preferível ter um leão regendo ovelhas do que uma ovelha regendo leões. Mas o que isso tem a ver com a resposta? Que se você hoje quiser crescer na vida, você só tem duas alternativas: ou aprender algo novo ou se fazer de vítima, se fazer de culpado, ficar no mimimi, no chororô. Eu acho que o processo cognitivo de aprendizagem é você ser uma esponja contínua. Você ter humildade, né? Essa palavra vinda do latim humus, que significa filtro, fértil, e você entender daquilo que você é bom e daquilo que você não é bom. Eu acho que a gente tem hoje dois professores no mercado todos os dias que nos dão aula gratuitas, Manuel. Eu acho que são os dois principais professores da minha cognição: o meu concorrente e o meu cliente. Então, hoje, se você é empresário, gestor de vendas, se você aí do outro lado da telinha vende algum produto ou serviço, o que você tem que ficar esperto? O seu concorrente, o que ele já tem que você não tem, e o seu cliente, cara. Não seja arrogante de achar que você já tem todas as respostas. Seja sábio de fazer muitas perguntas. Eu acho que o processo de aprendizagem é sempre fazer perguntas, é ser xereto, é ser curioso. Acho que é por aí, Manu. Muito bom. Eu percebi isso na prática, né? A gente fez uma viagem juntos, uma viagem que ia para a China, mas na última hora uma pandemia surgiu no meio do caminho, a gente desviou, né, para a Inglaterra. A gente acabou fazendo Dubai e o Reino Unido, né? A gente visitou 3 cidades lá, Manchester, Liverpool e Londres, e eu percebia isso. Você muito curioso, perguntava tudo, se relacionava com todo mundo, se relacionava com as pessoas que a gente encontrava durante a viagem. E eu acho que perguntando é a melhor maneira. E a gente trabalha muito aqui, né, com a cultura centrada no cliente. Ou seja, colocar o cliente no centro de tudo. Para você, que é o maior mentor de vendedores do Brasil hoje, né, tem um canal no YouTube que talvez seja o maior canal do mundo, exclusivamente sobre vendas, ou seja, que impacta aí milhares de vendedores todos os dias, todos os meses, anos. Como é que você tem visto esse movimento de colocar o cliente no centro e como que você tem utilizado isso, né, enfim, nas suas aulas, nas suas palestras, nas suas mentorias, nos seus cursos? Conta pra gente. É legal você falar isso, porque a pandemia foi um vestibular, né, cara? Olha, a pandemia, a gente estava até falando ali
nos bastidores que a pandemia deu um chacoalhão no nosso ecossistema de educação corporativa. Então eu conheço muito professor, coaching, palestrante, mentor que teve que se reinventar na pandemia. Quando a gente fala em a cultura centrada no cliente, a gente tem que entender uma coisa: cliente fiel não existe. É a gente que tem que ser fiel a ele. Então, para a gente ser fiel a ele, a gente tem que estar reinventando todo dia. Pré-venda, venda e pós-venda. Pré-venda, venda e pós-venda. Ou seja, o ZMOT, né? O Zero Moment of Truth, que o Google trouxe para o planeta, que é o momento zero de uma venda que a gente faz antes do cliente comprar algo da gente. Então, nesse exato momento, você que está me assistindo e nunca me ouviu, né? Nunca me viu. Quem que é esse carinha? Quem que é esse André Ortiz? Aí você vai xeretar lá, André Ortiz. Você vai lá ver TV do Vendedor. Mais de 16 milhões de pessoas que viram. O cara tem quase 3 mil vídeos. Quando você começa a ver que o meio digital, a pandemia veio apenas acelerar a cultura do cliente. Muitos de nós, da nossa área, Manuel, a gente sabe que quebrou. Muitos que não estavam preparados para esse momento. Então eu só fiz uma analogia para a nossa área, mas tanto B2C quanto B2B, esteja atento não ao produto, mas ao comportamento. Então, se há uma coisa que a pandemia fez, ela zipou 20 anos em 2. Ela apenas zipou. Ela acelerou a digitalização de um comportamento que já estava latente. Eu tenho uma filha de 4 anos que faz parte da geração alfa, que vem vindo. Poxa, ela já é uma nativa digital. Então ela já pensa digitalmente, diferente da gente que pensava analogicamente. A gente teve que correr atrás. O que eu vejo hoje é o desafio de 5ª, 4ª, 3ª e 2ª geração de empresários no Brasil e no mundo que estão tendo que ter a sandalinha da humildade para escutar o neto, o filho, o sobrinho e falar: como é que o cliente está se comportando e como é que eu vou virar a chave? Eu acho que é por aí que eu começaria hoje a direcionar a minha expertise da minha equipe, sabe, Manuel? Por aí. O que você acha? Nossa, eu acho que... Não, eu tenho certeza disso. É por aí. E você tocou num ponto que eu acho crucial. A gente tem um desafio geracional. Hoje são múltiplas gerações convivendo simultaneamente. Você tem essa geração alfa, que já influencia, na decisão de consumo dos pais, da família e tal, e que é uma nativa digital. E você tem os seniors. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma geração acima de 80 anos absolutamente ativa. E você vê aí uma Fernanda Montenegro, a maior atriz do Brasil, ainda ativa aos 91 anos de idade. Silvio Santos, ainda ativa aos 90 anos de idade. Abílio Diniz. Abílio Diniz, absolutamente ativo, comprando startups, aos 84 anos de idade. Então, olha a amplitude disso. Fora os que a gente não conhece, né? Não, inúmeros, a gente vê aí, a gente tá em movimento, a gente vê um montão de gente começando projetos novos aos 60 e poucos anos de idade. Então, eu acho que esse é um ponto aí, um desafio, conhecer de gente. E um ponto que eu queria... Você tocou aí num ponto muito importante, pré-venda, na venda e no pós-venda. A gente diz na jornada do cliente, a gente diz que a jornada hoje é infinita. Ela não acaba mais. E eu vejo que no Brasil ainda é muito estanque. Tem muita empresa que coloca todas as suas energias em vender e depois esquece no pós-venda. E o pós-venda é uma arte. Você poderia colocar alguns elementos aí que são essenciais nesse momento que é muito decisivo. Por quê? Porque quando você trabalha bem o pós-venda, você naturalmente reduz o CAC, que é o seu custo de aquisição de novos clientes. Fala um pouco sobre o trabalho que você tem feito, tem desenvolvido nessa área, sobretudo de pós-venda. Antes de mais nada, eu gosto de elencar o termo pós-venda como a pré-venda de uma próxima venda. Pós-venda é a pré-venda de uma próxima venda. Uau. Você aí que está nos assistindo agora está casado até hoje? Me levante a mão, por favor. Ok? Por que a cara triste? Não, estou brincando. Você que está casado até hoje, você só está casado por causa do pós-venda. Não entendi, André.
Você tem que dar assistência, e mesmo dando assistência, a concorrência é fortíssima. O pós-venda é uma estratégia de final e começo do pipeline de qualquer venda. Vejam vocês a indústria automobilística. Ela não se monetiza vendendo um carro. Ela se monetiza com a pós-venda do carro. É a assistência. Quer ver? Faz uma análise, Manuel, depois de quantos carros que você comprou na concessionária, quantas ligações você recebeu delas, sabendo como é que está o seu carro. Todas, praticamente, porque elas sabem que a indústria automobilística ela está pautada na pós-venda. Só que você não precisa trabalhar na indústria automobilística para trazer esse modelo de negócio para o seu modus operandi. Você pode ser tanto B2B quanto B2C. O cliente só esquece de quem esquece dele. Ponto. E o cliente só lembra de quem lembra dele. É meio até óbvio. Então, isso que você falou realmente é uma dicotomia hoje. É uma antítese no mercado. A galera investindo milhões para implementar o CRM, para fazer prospecção, atendimento, negociação, fechamento. Acabou, não acabou. Vender uma vez para o cliente é fácil. Agora, vender para o resto da vida para o mesmo cliente, que é o desafio. Então, 3 passos para você implementar pós-venda na sua empresa. Pega a sua Mont Blanc aí de R$1 como a minha aqui, a minha. Pega o seu bloquinho de papel, por favor, e anote. Primeiro passo. Treine a sua cultura, visão, missão e valores da tatuagem no coração e no cérebro da sua empresa para focar em relacionamento e não em produto e em serviço. Vocês vendem o quê? Relacionamento. Começa por aí. Número 2, Manuel. Uma vez que você se relaciona com um cliente, alimente a sua carteira de cliente. Não adianta você ter 1 milhão de nomes na sua carteira de cliente. O desafio é transformar a carteira de cliente em rede de relacionamento. Eu vejo muitas empresas com 1 milhão de leads. 1 milhão de leads na carteira. Só que não se relaciona com 10. Não adianta, não vale nada. Então, o número 2 é, se você alimentar o seu pipeline através do relacionamento, esse cara vai te gerar indicação. Indicação a gente sabe desde a época do nosso avô, da nossa avó, que é a publicidade gratuita. Então, número 1, relacionamento. Número 2, pedir indicação. Número 3, novidade. Novidade, novidade. Tanto você vendendo, mesmo você sendo um advogado, um médico, um arquiteto, um profissional liberal, traga novidade. Seja o que eu chamo, não vou ganhar 1 centavo, nem eu, nem o Manuel aqui, mas seja inovação e cultura da 3M/Google. Quando eu penso em 3M e Google, é inovação. A tatuagem tô te trazendo o motor 2, que o nosso amigo Sandro Magaldi e o José Salib Neto fala no best-seller Gestão do Amanhã. Ligue o motor 2. O que é motor 2? Motor 1 é o que te monetiza hoje. Então, se o Google vende anúncio, é o que monetiza o Google hoje, mas o Google não deixa de desenvolver smartwatch, óculos, carro inteligente, porque antes de um novo entrante, de um concorrente quebrar ele por ele não saber de onde vem a concorrência, ele já está desenvolvendo uma nova inovação. Nova inovação foi até redundante. Ele está desenvolvendo uma inovação, um lançamento. Não pare no mercado. Veja a indústria de cosmético. Só vive através de lançamento e vende cosmético. Então, assim, acho que são esses 3 passos, sabe? Relacionamento, indicação, lançamento. Uau, maravilha. E você coloca de uma maneira tão simples, né? E uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, André, que você dá aula, né, na Fundação Getúlio Vargas já há algum tempo, há um bom tempo, dá aula, já lecionou na Florida Christian University, lá em Orlando, mas ao mesmo tempo você fala a linguagem do vendedor, né? E torna acessível, tem essa capacidade de adequar a sua linguagem, sua comunicação. Qual que é o grande desafio que você vê hoje, né, para sensibilizar o empreendedor brasileiro? Porque assim, hoje, em tese, todo empreendedor, né, é também um vendedor. Aliás, todos nós somos vendedores, né? Em algum momento a gente está vendendo algo para alguém. Uma ideia, um projeto, enfim. Na sua visão aí, eu vejo que a mídia, né, ela passa muito as notícias ruins, mas eu não vejo a mídia dizer que ao longo da pandemia foram criados mais de 3 milhões de micro e pequenos negócios no Brasil. Para esses micro e pequenos empreendedores que estão começando agora uma jornada,
Qual é a dica que você dá para eles em relação a vendas? Pois é, primeiro meus parabéns, né, para eles, porque empreender no Brasil não é para qualquer um, é para os vencedores mesmo. Eu lembro da série dos 300, que o Rodrigo Santoro protagonizou, aquele personagem dos 300. Minha memória me trai, qual que é o nome do diretor? O personagem dele é o Xerxes. Mas o diretor também do filme, minha memória me trai. O que interessa é o seguinte, você é empreendedor que está começando o seu negócio, cara, aperta o botão do blindagem. O que é o botão da blindagem? Quando você acorda, vai ter 2 tipos de pessoa. O vampiro emocional e aquele cara que vai falar pra você, vai lá, tenta. Por quê? Primeiro você aprende e depois valida. Eu acho que a grande sacada é isso. É 2 verbos. Aprender, validar. Aprender, validar. O empreendedor que está dando certo no Brasil é o que fica surdo. Surdo no bom sentido de não dar atenção para o que os outros vão falar. Cara, dentro da nossa própria família, a gente vê pessoas que não acreditam na gente. Né? Você falou no começo aqui do nosso podcast, um ex-vendedor de jornal em feira. Eu venho de uma família muito simples, eu comecei a trabalhar aos 12 anos vendendo jornal em feira, escondido da minha mãe e do meu pai, que eu pegava do quintal o jornal naquela época, né? Eu tô com um hino para 48. Naquela época, poxa... Cara, ainda se embrulhava, a Anvisa deixava embrulhar os hortifrutis nos jornais, blá, blá, blá. Foi a primeira picadinha do pernilongo de vendas. E pela minha mãe, eu não podia fazer aquilo, porque ela ia ter vergonha das amigas, talvez, do bairro. E eu acreditei em mim. A mãe do Ronaldinho Gaúcho falava pra ele, para de chutar lata na calçada, moleque. A mãe do Pavarotti, já falecido, um dos maiores tenores do planeta, se você não conhece o Pavarotti, google aí, né? Dá uma youtubada aí. Cara, ela falava pra ele o seguinte, moleque, para de cantar debaixo do chuveiro. Então eu acho que a primeira coisa do empreendedor é, o que você é bom? No que você acredita mesmo? Blinda o cérebro e foca. Eu nunca pensava ser professor palestrante. Poxa, hoje já foram mais de 2.000 palestras offline. 2.000 nesses quase 20 anos. Aí veio a pandemia. Eu perdi 100% dos meus clientes. Fiquei mal. Tá até falando para ele. Fiquei. Só que daí eu tive que reinventar. Eu fui pro digital. Hoje eu tenho mais de 20 produtos no Eduz e no Hotmart. Uau. Eu fiz mais de 320 lives. Eu tinha 9, 10 mil seguidores no Instagram. Eu tô com quase 50 mil. Tudo sem ser tráfego pago. Tudo no orgânico. Uau. Não preciso nem falar que no YouTube são quase 300 mil inscritos, mais de 16 milhões de views e quase 3 mil vídeos de conteúdo prático. Desse jeitão que eu tô falando contigo, eu acho que talvez o sucesso... E uma outra coisa eu te falo, Manuel, já eu vou ter que parar de dar aula, que é uma das coisas que eu me apaixonei, porque eu não tenho mais tempo. Porque eu tô dentro das empresas, mentoria, consultoria, palestra, para treinar vendedores, para levar o quê? O brilho. O brilho. Aliás, eu queria tocar num ponto fundamental. Eu acredito em marcas, em empresas e organizações que criam movimentos. Movimentos genuínos, né? Como o nosso de colocar o cliente no centro, de encantar. E isso é algo que a gente tem em comum com o André. O André criou um movimento BZ. Brilho no zóio. É isso aí. Conta como é que surgiu esse movimento e como esse movimento, de certa forma, catapultou o André aí no mundo das palestras, no mundo, enfim, corporativo. Tá aqui, ó. Isso aqui é prova. Esse acrônimo aqui, ó, eu tenho BZ, né? BZ, brilho no zóio. Era o ano de 1999. Estava eu procurando emprego. Isso é verídico, é da minha vida. Isso eu sempre falo no final das palestras. Estava só entre eu e mais um candidato, Manuel. Isso foi na TES, que hoje é a Claro, foi adquirido pela Claro. TES, nossa. Lembra da TES? Tempo isso. Pois Quarta-feira de manhã, aquela gerente do RH olhou no fundo do meu olho e falou, André, só está entre você e mais um candidato para ser gestor de call center, na época, para gerir 150 atendentes de telemarketing. E eu falei, caraca, só eu e mais um. Só tem um detalhe, sexta-feira, depois de amanhã, Per Sandbeck, o CEO da Telia Overseas, direto de Estocolmo, da Suécia, estará aqui para fazer uma entrevista com você. Falei, tranquilo, nunca tive medo de nada, de ninguém. Falei, tranquilo, ela falou, só tem um detalhe. Falei, qual? A entrevista vai ser em inglês. Falei, oi? Eu não tinha inglês.
Só que eu tinha aqueles milissegundos da minha vida para falar, essa vaga é minha. Eu vou fazer como eu sempre fiz. Quando a vida me colocasse obstáculo, eu tenho que me focar na solução e não no problema. Eu falei para ela, eu vou vir. Ela viu que eu titubeei, ela falou, mas você tem certeza? I am sure. Eu falei, e aí o que acontece? Saí de lá e comecei a pesquisar. Ai, meu Deus, eu preciso decorar expressões idiomáticas, eu vou criar uma estratégia, eu vou falar com esse homem desse jeito, desse jeito, desse jeito. Estudei naquela quarta, estudei naquela quinta, nem tomei banho, nem praticamente almocei, tomei café, jantei. Cara, chegou naquela sexta de manhã. Isso é a história da minha vida, Manuel. Eu falo nas finais das minhas palestras, aquele homem entrou pela porta. Parecia uma segunda-feira, de tão grande, não acabava nunca. Aquele homem de cabelo loiro, zoião esbugalhado, igual o Bart Simpson, grandão. Chegou pra mim e falou, hi, Andrew. Falou, hi, Per. Já tava criando um rapport. Aí ele falou, how are you doing? Como é que você vai? Isso eu tinha decorado. Eu falei, I am fine, and you? Aí, antes de ele chegar a continuar a linha de raciocínio, eu falei, é agora, André, é agora. Cheguei para ele e falei o seguinte, sorry, sir, me desculpe, senhor, can you help me? O senhor pode me ajudar? Ele, sure. Aí eu lancei, Manuel, do you speak Portuguese? O senhor fala português? Aí, antes de ele continuar, eu falei, I need to improve my English because my English is very poor. Eu preciso melhorar meu inglês porque meu inglês é muito pobre. Falei, foi tudo meu repertório. Já decorei, era isso que eu precisava falar. Só sei que aquele homem olhou para o meu currículo, tirou o óculos, olhou para mim e falou, Andrew. Eu falei, oi. Falei, já era, né? Aí é que veio a surpresa da vida. Sabe o que ele me falou, Manuel? Sabe o que ele falou, meus queridos ouvintes e telespectadores? Ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, sure. Ele falou, você está contratado. No. Sabe por quê? Eu falei, não, porque você tem brilho nos olhos. Quando eu olhei para a minha vida e quando eu resgatei isso dentro de mim, eu comecei a perceber que ali nascia a minha missão de levar brilho para outras pessoas, respeitando o seu jeitão. Eu até me emociono porque é a minha vida. Que lindo, que lindo. Se há um legado que eu quero passar para minha filha, Ana Júlia, de 4 anos, e eu não sei o problema que você está passando hoje, meu amigo, minha amiga, do outro lado da telinha, comece a tirar sarro de quem tire sarro de você. Comece a acreditar em você. Eu fui satirizado por muitos quando eu tomei essa escolha. Mas eu acreditei em mim. Podia não dar certo. Assim como o Cafu, que foi 13 vezes eliminado através das peneiras e foi campeão mundial. Cara, acredite. Angela Lee Duke-Hort, PhD da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela é best-seller num livro que eu indico chamado Garra. Ela fala 2 linhas de raciocínio, Manuel. Que a persistência suplanta a inteligência e o esforço supera o talento. Então, eu acho que o que está faltando pro brasileiro? Acreditar nele. Você é bom, velho. Você é bom. Se você tá aí assistindo até aqui o nosso podcast, é porque nós fisgamos seu interesse. Você é bom. Para de querer dar vazão pro vampiro emocional. Eu acho que o levar brilho nesse tom jacoso e até simplório, eu fui muito satirizado no meio acadêmico. Não pense que eu não fui. Eu sou um PhD. Eu dou aula nos Estados Unidos, na Florida Christian University, de neuromarketing e neurovendas. Olha a pompa acadêmica. Mas e daí? Eu sou vendedor, velho. Eu falo a língua que da onde eu venho. Então eu acho que o que está faltando hoje, para muitos que a gente conhece, é cartas na mesa, meu amigo. É bom, às vezes, purpurina, é bom aquele negócio, mas quem é você? Então, esse BZ, eu acho que essa história da minha vida resume o que é o movimento Bora Brilhar. O movimento Eu Tenho BZ. Manja, Manuel. Uau! Não, eu acredito que essa legitimidade, né, que como você conduz, o fato de não se envergonhar com eventuais julgamentos, né, de terceiros, é o sucesso. Né? Eu acho que é a sua principal receita de sucesso, além, evidentemente, de ser um cara talentoso e... Olha, o que é isso? É o BZ Drive Car. Olha só. Explica para quem só está nos ouvindo também. Ai, meu Deus. Olha só. Você que está nos vendo aqui no podcast, você que está nos ouvindo, é o seguinte. Eu tô na minha mão uma caixinha de um remédio chamado BZ Drive Car. Você que está assistindo fica fácil. Você que está ouvindo.
Na pandemia, veio a dificuldade. E aí eu comecei a pensar, eu fiz um survey, eu fiz uma pesquisa qual e quant com o meu público. Falei, como que você gostaria que fosse levado o conteúdo do professor André até você? Eu assisto todos os seus vídeos, mas quando acaba a internet ferrou tudo. Ah, é? Então eu vou desenvolver um podcast offline, que é a Rádio BZ. O que é a Rádio BZ? Tá aqui, ó, Rádio BZ. A Rádio BZ trata-se de um pendrive que você tem 365 áudios, que todos os dias você escuta essa voz fanha no seu carro antes de visitar seu cliente. É um dos produtos que eu mais vendo. Uau. A vida vai te dar desafio. O foco seu vai fazer você empreender. Eu só posso dar palestra e curso daquilo que eu ganho dinheiro todos os dias. Então o BZ Drive Car é um sucesso total. Por quê? Porque hoje ele nasceu de uma dificuldade e não pense você que outros palestrantes, outros professores não estavam fazendo venda de pendrive, mas com uma proposta diferenciada, eu acho que é aí que é o grande X da questão, sabe, Manuel? Então faz parte do BZ. E você fala muito, né, do seu conteúdo de neurovendas e você aplica isso. Né? Essa é a prova prática. Fala para quem está nos ouvindo, né, e assistindo aí, sobre algumas características que são fundamentais hoje de neurovendas. Então vamos lá. Você aí que está me ouvindo ou me assistindo, você pensou em maionese e pensou o quê? Entendi. Você pensou em aquele bastonete flexível para limpar seu ouvidinho? Veio o quê na tua cabeça? Entendi. Pensou em refrigerante, geladinho, no calor, daquela cor um pouco escura? Veio o quê? Entendi. Tá bom. Leite em pó tem que ser o quê? Leite? Gente, eu só trabalhei o seu sistema límbico fazendo uma sinapse cerebral com o seu neocórtex pré-frontal. O nosso cérebro ele é triuno. Nós temos o sistema reptiliano, que é do instinto. Nós temos o neocórtex pré-frontal, que é dos cálculos, análise, blá, blá, blá. E o sistema límbico, que é o emocional. Gente, de 10 vendas, 11 praticamente acontecem pela emoção. E não pela razão. André, discordo, meu cliente é engenheiro, ele gosta de dados, de conjecturas, de tendências, de histograma, de fluxograma. Mas só que se ele não for com a tua cara, ele não compra. Você pode ser o cara mais técnico do planeta. E a conexão? E se há uma pessoa que entende conexão, é esse cara aqui. Porque o emocional é do ser humano. Uma pessoa só se acasala, entre aspas, com a outra, por causa, primeiro, da emoção. Se você não for com a cara do outro, é estupro. É estupro. E não teve conexão. Então, tem muita empresa estuprando clientes, que não vai pelo emocional. Ele pode comprar fórceps de você uma vez, mas a grande sacada da neurovendas, do neuromarketing, é que assim, é uma ciência tão ampla, sabe, Manuel? Se você quer ser lembrado pelo seu cliente de alguma maneira, a lição de casa é ad eterno, é infinita. Desde o faxineiro da sua empresa até o CEO tem que falar a mesma língua. Se você entra lá na loja da Magazine Luiza, do Fred Trajano ou da Luiza, cara, tá todo mundo tatuado, a visão, missão e valores, aqui e aqui. Então, quando a gente estuda, é muito bonito falar neurovendas, neuromarketing. Que tipo de emoção a sua empresa está vendendo? Quando você consegue detectar a emoção, fica mais fácil você se posicionar. Nós temos 3 posicionamentos no mercado. Acima do mercado, chamado premium. Na média, você é mais um. Ou abaixo, commodity, popular. Então, se você quer vender seu produto, seu serviço, você precisa se posicionar. Eu quero ser lembrado como acima, na média ou abaixo. Neurovendas e neuromarketing ajuda você a vender a sua emoção. É lógico que eu estou resumindo. Existem laboratórios no planeta inteiro fazendo eletroencefalograma, eye tracking, pele galvânica para saber o nível de emoção. Quando você entra naquela, por exemplo, naquele aparelho como se fosse uma ressonância magnética, cheio de eletrodos na cabeça e aparece o M amarelo do McDonald's, o certinho da Nike, aparece a maçãzinha mordida
vendida da Apple, que tipo de sensação foi mapeada no hipocampo do cérebro do seu cliente? Cara, é muito doido, é muita informação. Eu acho que o resumo dessa sua pergunta sobre neurovendas, neuromarketing é: se eu perguntar agora para o seu cliente como que a sua empresa é lembrada, ele lembra de que forma? Eu acho que isso é o início de neurovendas. Uau! Bom, quem sabe faz ao vivo, né? Eu fiz uma pergunta extremamente ampla, profunda, porque o assunto... E ele respondeu de maneira brilhante, objetiva, mas eu queria até aproveitar aqui, que eu acho que é um ensinamento aqui que a gente acabou de ter, que eu queria dar um destaque. O jogo hoje se ganha no campo das emoções. Ponto. Né? Qual é a emoção que você tem provocado no seu cliente? Quais são as emoções que você tem provocado no seu cliente durante a jornada, né, que você tem com ele, que é a sua empresa, durante todos os pontos, os diversos pontos de contato que você tem com o seu cliente? Acredito que reflita, coloque no papel, reúna a sua equipe para poder conversar. Por quê? Muitas vezes você está provocando, sem saber, emoções ruins. Né? E, evidentemente, o cliente não fica com você, né? Você acaba tendo um churn, uma alta taxa de churn, perde muito cliente. Porque adianta você vender, né, para novos clientes e perder os clientes que já estão com você. Né? Você fica patinando, né, e não sai do lugar. Mas, André, uma pergunta que é fundamental e eu faço para todos os nossos convidados aqui: qual é, afinal de contas, o que é, afinal de contas, uma boa experiência para você? A diferença de vender produto para experiência é que produto você esquece. Experiência fica guardada na memória afetiva, né? Nosso hipotálamo, nosso hipocampo, te respondendo de maneira neurocientífica, é um grande armário gigantesco, cheio de gavetinha, e essas memórias elas são tiradas da gaveta toda hora a respeito de uma marca, de um produto, de uma empresa, de um profissional. Eu acho que a experiência em si é o seu Rzinho, é a sua marca registrada. O concorrente até vai conseguir te copiar, mas quando te copiar, você já está na pole position de novo. Então, eu prefiro ser copiado do que eu copiar. André, mas vai me dizer que você nunca copiou a ideia de alguém? Pera lá. Existem duas pessoas inteligentes no mundo dos negócios: a que cria e a que reinventa melhorado. A inovação em si, ela está em você pegar uma coisa que parece óbvia e trazer validada para o mercado. Se eu definir o que é experiência, é o que faz o cliente comprar a segunda vez o seu produto. Será que é seu método de vendas ou a memória que você trouxe para ele? Eu me lembro muito bem lá em 2020, quando você fez a curadoria com muita competência da nossa viagem para Dubai, para Inglaterra, quando a gente estava naquele Burj Khalifa, né? Aquele maior prédio do planeta. Meu Deus, 1 quilômetro de altura, o que é aquilo? E ainda você falou: gente, vocês estão vendo esse protótipo aqui abaixo? As crianças lotadas, lembra? As crianças, a molecadinha locada. E era uma torre de Babel ali, porque tinha criança do mundo inteiro, pelos sotaques, era francês, era russo, indiano, chinês. E eles ali, eles já estavam sendo tatuados da experiência que esperava eles subirem até lá no topo. Eu acho que a preocupação do empresário é detalhes. E nisso isso é bom, né, Manuel? Se preocupar com os detalhes, porque tanto sucesso quanto fracasso mora no tal do detalhe. E o detalhe é sobrenome da experiência. Uau! Maravilha. André, cara, foi um prazer. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Tenho certeza que para quem se interessa em continuar vendendo, né, continuar de maneira competitiva no mercado, esse nosso podcast aqui é obrigatório. E, Manuel, eu quero lhe agradecer, cara. Eu acho que a gente tem um projeto nesse Brasilzão que é levar do nosso jeito para os nossos amigos e clientes, empresários, empreendedores, como é que a gente pode vender com emoção e trazendo uma experiência singular para cada cliente. Obrigado, conta sempre comigo. E se você me permitir, em março agora eu vou lançar meu 6º livro. Claro, opa. Na Avenida Paulista, na Martins Fontes. Olha o título do livro: Bora Brilhar, Líder. Esses 2 anos de pandemia, eu me coloquei a estudar empresários, gestores de todo o Brasil.
E nasceu o Bora Brilhar Líder, que vai ser lançado em março. Então também é um convite. Estamos encerrando mais um Experiencialize Cast e, aguardem, porque aqui as surpresas teimam em não cessar. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria provocar uma boa experiência para você e queria deixar uma marca registrada do nosso podcast. Pronto. Que é, evidentemente, todo o nosso convidado recebe um dengo. Olha só, um dengo para você levar para casa, levar para sua filhota, para a esposa. Eu sou suspeito de falar disso aqui, que eu sou uma formiga, né, cara? Eu sou uma formiga e eu sou fã. Eu sou fã da... Muito obrigado. Toma o nosso chazinho também, eu acho que é um chá que você vai gostar. Oh, meu Deus do céu, eu não tô vendo isso, gente. Vocês estão filmando esse negócio aqui? É um chá singular, como você. Manuel, mas, rapaz, isso aqui é milagroso. Olha só, é milagroso. Olha só, deixa eu ver se é gostoso. A foto é de um galãzinho, um galã de cabelo branco. Esse cara parece comigo, rapaz. Gente, esse cara aqui é fenomenal. Poxa, obrigado. É pra você não se esquecer da gente quando você estiver em casa e tal. Olha gente, só. Olha que capricho. Experiencialize Cast com a foto do... Agora você vai dar um monte de inveja para outros que querem estar aqui sendo entrevistado por você. Para retribuir o seu carinho, fenômeno. A sua atenção. E, André, foi um prazer. Tamo junto e conte conosco. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar muita gente. Experiencialize Cast.